Muito bem, você já escolheu a sua fonte ou, de repente, as suas fontes. Eu imagino que talvez você tenha ali passado por um momento de dúvida, como eu também passei. Eu acabei conseguindo eleger uma solução tipográfica que me agradava, mas pode ser que você esteja em dúvida entre 2, 3 ou 4 famílias de fontes, sei lá, ou mais algumas, e esteja a fim de avançar no projeto considerando aquelas fontes. É importante a gente entender que nesse projeto eu escolhi um caminho de construir um logotipo que fosse composto por símbolo e texto, ou seja, eu poderia ir por um caminho de construir um logotipo puramente texto ou com símbolo e texto junto, mas para ser mais didático, eu achei que seria interessante construir um logotipo junto com vocês que pudesse ter um símbolo e um texto separado. E a gente acabou de ter uma aula que fala sobre o texto, onde a gente colocou, como estamos mostrando aqui nessa nossa tela que você já conhece, a importância da tipografia frente às outras possibilidades de você construir um logotipo, né? Os outros canais, os outros elementos que a gente usa para construir um logotipo. E agora chegou a hora da gente falar sobre o símbolo. Seja com uma fonte escolhida, seja com algumas outras, vamos então avançar para ele. A jornada do símbolo é interessante porque dentro do Canva nós não temos a possibilidade de fazer livremente, assim, com facilidade, símbolos vetoriais. A gente não tem as ferramentas como num software como o Illustrator, no Corel, ou até mesmo no Figma, você não tem a liberdade de desenhar um logotipo do jeito que você quer. Aliás, se você tivesse essa liberdade, ou melhor, se você tivesse essa capacidade, talvez você já estivesse atuando profissionalmente. Então a gente está considerando que você aí, no contexto da sua igreja, não tem sequer habilidade para desenhar ou ainda não desenvolveu uma capacidade de imaginar, de ter ideias geniais, ideias originais para símbolos, que sim, é uma ciência, uma atividade, um assunto complicado, é desafiador você desenhar, você projetar um símbolo para uma marca. Pensando nisso, eu quero apresentar a vocês uma alternativa, né, para você utilizar na construção desse projeto, que é um site chamado Denon Project. O Denon Project é um site de ícones, onde você vai encontrar milhares, talvez milhões de ícones desenvolvidos por gente do mundo inteiro. Lá você tem acesso a um banco de temas, você pode digitar livremente o tema que você quiser, como eu estou mostrando aqui para você, e ele vai te responder, ele vai te retornar, na verdade, com os ícones criados com essa palavra. Então eu vou botar aqui amor em inglês, né? Love. Olha o que ele vai me trazer de ícones relacionados à palavra amor. Olha aí. Todos esses ícones aqui do Denon Project são gratuitos. Eu já vou falar um pouco sobre licenciamento e são em formato vetorial. O que isso significa? Significa que você pode baixar ele e ele vem num jeito que ele nunca vai ficar distorcido. Ele é baixado em SVG e não em PNG. Em PNG chega um ponto, né, que você aumenta ele e ele fica todo pixelizado, né, ele perde qualidade. Num logotipo em formato vetorial, não. Você pode expandir ele à vontade, que ele nunca vai estragar, porque ele é feito baseado em cálculos de computador. Então, olha aqui. Olha quanto ícone criado por usuários do mundo inteiro, relacionados à palavra amor. Sei lá, quem sabe a gente procura por carro? Vamos ver o que ele vai mostrar pra gente? Olha quantos carros aqui. Esses ícones, então, eu estou sugerindo que a gente procure palavras relacionadas ao que a gente está imaginando para o logotipo, no caso da nossa igreja, da igreja do distrito, e eu recomendo que você faça o mesmo. Atenção, você vai ter que recorrer ao briefing e começar a imaginar aqui temas ou significados que possam ficar bem representados num logotipo. Então, ao mesmo tempo que isso aqui pode te retornar um produto ou uma solução pronta,
ele também pode servir de inspiração, de brainstorm para você ir evoluindo até você encontrar o que você está procurando, certo? Então vamos lá. Na minha caminhada, eu comecei o processo para desenvolver o logotipo da Igreja do Distrito partindo então dessa solução tipográfica. Eu acreditei que ela iria me ajudar a mostrar, né, a exibir os valores que eu estava procurando e resolvi investir nela. Para representar o símbolo, então, eu comecei a procurar sobre construções, buildings. Por que que eu procurei por construções? Porque eu queria fazer uma representação mais quase que literal da situação aqui do Quarto Distrito, né? Dos prédios antigos. Eu queria homenagear esse aspecto, eu queria representar esse aspecto esse local, esse aspecto regional no símbolo. E eu procurei, gente, bastante coisa, muitos símbolos. Olha, aqui, olha que interessante esse símbolo aqui, né? Por que não usar a cruz, assim, sem mais nem menos? Olha que bonitinho tá esse ícone. É uma casinha, né? Uma igreja, né? Com uma cruz. Mas, ao mesmo tempo, olha que genérico, né? Ele não tem nenhuma personalidade. Por isso que eu não recomendo a gente, assim, deliberadamente colocar uma cruz lá. Tem que ter um pouco de personalidade, né? Tem um ícone muito legal que também me ocorreu, deixa eu ver se a gente não passei por ele, que é de uma construção com um livro. Olha aqui. Esse aqui, né, parece uma Bíblia, mas na verdade é uma biblioteca, né? É uma representação de uma biblioteca. Então você vai ter vários ícones super legais aqui para te ajudar. E foi assim que eu comecei, digitei building. E já fiquei bastante entusiasmado, mas assim, nenhum desses ícones estava representando exatamente o que eu queria. Eu não consegui ter nenhuma ideia que fosse original. Então, por algum input, eu acabei procurando por bricks, tijolos. Porque me lembrei que aqui na região tem muito prédio com tijolo à vista. Quando eu pensei no tijolo, eu pensei assim, olha, tijolos à vista, construção, restauração. Inclusive tem uma paredinha aqui atrás de tijolo à vista, porque esse prédio é um prédio do Quarto Distrito. Eu estou no Quarto Distrito. Inclusive caiu alguma coisa. O fato é que eu gostei dessa ideia do tijolinho à vista. Então, eu comecei a pesquisar alguns ícones. Pesquisar, até que eu encontrei esse cara aqui. Olha só como esse ícone já tem uma cruz ali dentro, né? Pô, será que vai funcionar? Fiz o processo de inserção do símbolo lá dentro do Canva. E eu vou ensinar para vocês agora como é que faz. Você vai clicar no ícone, obviamente, vai apertar no Basic Download, muito simples, né? Gratuito. Você vai escolher a opção SVG e ele vai fazer o download para dentro do seu computador, da pasta Downloads no meu caso. Você lá no Canva vem aqui, vem Uploads, fazer o upload de arquivo. Vai lá no ícone, né? Faz o upload, bem simples, ele vai fazer o upload desse arquivo já como SVG. E aí depois só vem aqui no teu banco de arquivos que foram feitos upload, né? Que estão na sua biblioteca do Canva, e colocar aqui. Nota que quando você coloca ele vem com essa inscrição aqui, ó. Todo ícone que a gente importa lá do Denon Project vem com isso. Mas é fácil, você vem aqui em cortar e corta ele. Tá tudo certo. Pegou? Bom, assim como eu encontrei esse logotipo, eu, na verdade, também encontrei outros. E olha, eu bem que tentei algumas coisas relacionadas a tijolo. E o meu processo foi exatamente esse que eu estou fazendo aqui com você. Pega o símbolo, coloca do lado, vê o que dá. Pega o símbolo, coloca do lado e vê o que dá. Pega o símbolo, coloca do lado, ou coloca em cima, ou coloca embaixo e vê o que dá. Muda, né, o alinhamento do texto para ver se vai funcionar e vê o que dá. Honestamente, ó, esse aqui parece um Lego, né? Eu também fiquei bastante interessado em, de repente, fazer alguma coisa com Lego. Olha, eu honestamente não achei original. E eu até tentei fazer
tijolos manualmente a partir de vários quadradinhos assim. Mas não ficou nem bonito nem original. Não a ponto de resolver o problema de maneira assim mais prática. Então eu continuei pesquisando ícones. Nesse processo, dentro do The Known Project, eu acabei esbarrando com uma janela por aí. Eu esbarrei com alguma janela. Ou eu acabei vendo ou reparando numa janela das construções e percebi que poderia ser uma boa ideia. Na verdade, não foi nem isso. Eu tô me lembrando agora. A janela foi depois. Eu consultei o briefing para ver se eu conseguia me inspirar em outras coisas. Até que eu lembrei da vida em transparência. Transparência, vidro. Vidro, arquitetura, janela. E aí sim eu comecei a reparar nas janelas aqui do bairro. Pois é, eu vim aqui, digitei o window e um novo mar de possibilidades começou a aparecer para mim. De ícones que depois se tornariam símbolos relacionados à janela. Janela, transparência. Eu comecei a notar que algumas janelas, meio que na arquitetura da janela, algumas delas já fazem uma cruz. Daí você falou, Igor, mas e a cruz? Não é para ser... Não é para não usar... O que eu falei é para não usar a cruz como elemento principal e não como elemento, assim, único, né? Porque ela é genérica. Mas eu comecei a gostar da ideia. E aí, vou mostrar para vocês, pensei em algumas janelas. Então vou botar em preto aqui para você saber. E até comecei então a pensar em algumas janelas. E dentro dessas janelas, tem janelas quadradas e essas outras janelas aqui redondas. Essa janela eu gostei muito, mas é uma janela de avião, né? E daí não tem muito a ver. Achei ela bem bonitinha, por sinal, mas é uma janela de avião. E eu pensei, olha, eu estou quase lá. Eu sei que eu estou quase lá. Eu estou quase achando a janela que de repente tem uma cruz. Pois foi isso que eu comecei a pesquisar. Olha, quem sabe eu procuro uma janela, eu acho uma janela que tem uma cruz interessante, uma cruz bonita. E aí eu tenho o significado da vida e transparência e apontando a janela da alma, apontando para Jesus, revelando Jesus, na verdade. E aí eu encontrei essa janela aqui. Essa janela, ela tem uma arquitetura condizente com a arquitetura do local, ela é bonita e ela tem uma cruz, mas não uma cruz assim explícita, ela tá ali, né, formando um papel, né, com um papel de arquitetura. E eu achei muito bonita. Só que tem um problema essa cruz. Quando a gente coloca essa cruz nessa janela, quando a gente coloca o logotipo assim do lado, por mais que eu reduza, ele fica muito desproporcional, porque ele é muito comprido, tá vendo? É muito comprido. Para logotipo, ele ia me trazer vários problemas. Então, o que eu fiz? Eu pensei em criar uma repetição dessa janela assim, fazendo ela ficar mais horizontal e valorizando a construção do logotipo como um todo. Olha o resultado, que legal que ficou. Olha aí. Perdão. Beleza. Olha só que legal que ficou. Eu tenho a janela com significado, eu tenho a cruz, eu tenho uma composição agradável e a fonte, que é meio retinha, combina com o... Pois é, no nosso briefing, eu percebi que eu precisava compensar a questão da restauração e a questão do prédio, né, com cores vivas, pois lembra que lá tinha uma recomendação de usarmos cores mais vivas? Não exatamente um carnaval, mas cores um pouco mais vivas. Pois é, eu vim aqui no Adobe Color e eu encontrei algumas paletas, mas em especial uma me chamou a atenção, primeiramente. Duas me chamaram a atenção. O estilo da janela. E como eu falei, essa janela, ela é uma janela que tem muita
tem esse estilo de arquitetura um pouco aqui pelo bairro. Colocando então o byline e melhorando a situação, eu acabei chegando aqui, ó, nessa composição, onde eu coloco o logotipo, o símbolo, perdão, junto com o byline, né, bem alinhadinho, e também numa versão alternativa, ó, dele verticalizado. Lembra que eu comentei mais cedo, nos outros vídeos, sobre ter uma versão alternativa mais vertical? Essa aqui a gente vai usar quando eu tiver pouco espaço, né, lateral para aplicar esse logotipo. Quando tiver mais espaço vertical, colocamos essa daqui. E assim a gente tem uma excelente construção em preto do nosso logotipo. Por que em preto? Porque se funciona em preto, como você já aprendeu, vai funcionar em qualquer cor. E aí, o que você achou dessa evolução? O que você achou do resultado? E como é que está a evolução do teu projeto? Nesse momento eu quero realmente te encorajar a dedicar tempo, dedicar horas na busca pelo melhor símbolo. E eu quero dar uma dica adicional para você que chegou até aqui. Caso você ache um símbolo que, de repente, ainda que está quase lá, sabe? Que precisa de uma pequena modificação, um pequeno ajuste para ficar perfeito, caso você precise fazer isso, eu tenho uma dica de ouro para você. Vem comigo. A dica é esse site aqui, o Vector. Você pode, através dele, subir, né, fazer o upload desse arquivo SVG que você baixou lá no Denon Project e que está no teu computador. Você pode subir nele, ó, Use Now. E dentro desse site você vai ter a liberdade para, de repente, apagar algum detalhe que você não gosta, né? Que você acha que está feio. Por exemplo, vou apagar essa janela aqui, ó. Pronto. Vou apagar esse traço, ó. E esse aqui também. E esse também. Olha lá. Modifiquei a janela. Tá vendo? Ao fazer isso, você pode, depois de fazer isso, perdão, basta você selecionar todo o teu documento e vir aqui clicar na setinha de exportar. Na hora de exportar, mude essa opção aqui de Page para Selection e aperta Download, né? Marca em SVG, deixa marcado já em SVG, aperta Download, ele vai fazer o download para tua pasta e aí você faz o upload lá dentro do Denon Project. Para terminar, eu quero falar sobre o licenciamento do Denon Project. Bom, todos esses ícones, como eu falei, eles são gratuitos, você pode baixar ele gratuitamente, mas e para usar? Bom, para usar são outros 500. Esse site, ele é licenciado sob a licença do Creative Commons, que é uma licença, um portfólio de licenças que, na maioria das vezes, diz o seguinte: para você utilizar esse trabalho de maneira gratuita, basta você não usar para fins comerciais, a maioria das licenças Creative Commons são assim, e citar o autor. Veja que quando a gente baixa o ícone, ele vem, né, com o nome do autor. E é essa citação do autor que ele diz que você deve colocar para fazer o uso desse logotipo, desse símbolo, perdão, de maneira regular, de maneira certinha. Mas eu te pergunto, como é que você vai fazer uma citação de um símbolo dentro de um logotipo? Não tem como, né? E como é que fica o caso quando você quer, por exemplo, modificar o logotipo? E aí vem a dica que eu quero dar para você. Caso você escolha o símbolo, caso você goste daquele símbolo, baixou gratuitamente, testou, aprovou com a igreja, fez as modificações certinho, gostou? Volta aqui no site do Denon Project e compra esse símbolo. Sim, você pode comprar. Ó, basta você vir, clicar no símbolo, vir aqui no Get e depois você pode escolher aqui o Simple Pro Download. Fazendo isso, o ícone passa a ser seu e você tem o direito de usá-lo como você bem entender. Tá nas regras, nas licenças aqui do Denon Project, você pode consultar lá, você vai ficar totalmente livre e vai fazer a coisa certinha, certo? E aí, gostou dessa aula até aqui?
Depois nos conta como é que tá a evolução do teu logotipo e do teu símbolo. Até a próxima aula.